Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que vocês tenham aproveitado bastante as férias, ter descansado bastante e espero que tenham voltado com muita energia para a gente estudar esse segundo semestre e vamos dar início hoje ao PET 3. Eu sou a professora Renata, estou aqui novamente para mais uma aula de matemática e hoje a gente vai iniciar a semana 1 do PET 3. Vamos iniciar aprendendo sobre problemas envolvendo adição e subtração com números decimais. Os números decimais são aqueles números que têm vírgula, que vocês já conhecem. Vocês já aprenderam a somar e subtrair números decimais e hoje a gente vai relembrar com os probleminhas de matemática dentro de números decimais. Vamos relembrar a adição e subtração com números decimais? Na adição e subtração de números decimais, devemos somar os respectivos números de cada casa decimal, ou seja, décimos são somados com décimos, centésimos com centésimos e milésimos com milésimos. Para facilitar os cálculos, escreva os números de forma que as vírgulas fiquem uma abaixo da outra. E no resultado a vírgula também deve estar alinhada. Então, o mais importante, gente, para somar e subtrair, é vocês colocarem vírgula embaixo de vírgula na hora de fazer a operação, tá? Então, vamos lá para os exemplos. Vamos somar esse número aqui, eu leio 1 inteiro, 9.200 décimos de milésimos. Por quê? Porque o número que vem antes da vírgula, gente, é a parte inteira. O que vem depois da vírgula é a parte decimal, né? Vocês já aprenderam isso, eu estou só relembrando para vocês. Então, quando eu tenho um algarismo depois da vírgula, a gente lê décimos. Quando eu tenho dois algarismos depois da vírgula, eu leio centésimos. Lembra? Dois algarismos? Eu leio centésimos, vem de 100. O 100 não tem dois zeros? Então, dois algarismos depois da vírgula, centésimos. 3 algarismos depois da vírgula, milésimos. E 4 algarismos, décimos de milésimos, tá? Então, nós vamos colocar esse número aqui. 1,9.200 décimos de milésimos, mais 0,329, eu leio 329 milésimos. Por quê? Porque eu tenho 3 algarismos depois da vírgula. Vocês lembram de mil, que mil tem 3 zeros. Então, 3 algarismos depois da vírgula, eu leio milésimos, tá? Então, o mais importante é colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Agora, vamos igualar as casas decimais. Aqui eu não tenho 4 casas decimais, olha, 1, 2, 3, 4, porque 4 algarismos depois da vírgula. E aqui eu tenho 3, então eu vou acrescentar o zero aqui para igualar, tá? Passo o traço para a gente somar e vamos somar normalmente, igual a gente soma o número natural mesmo, tá? 0 mais 0, 0. Vou tirar esse traço aqui. 0 mais 9, 9. Vou alinhar aqui. 2 mais 2, 4. 9 mais 3, 12. Coloco 2, que é o algarismo da unidade, e vai 1. Aqui eu não consigo colocar um 1 que foi aqui, mas no caderno de vocês colocam, tá? Porque o 1 vai somar. 1 que foi mais 1 aqui, 2. 2 mais 0, 2. Agora eu vou alinhar aqui, que tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, ó. Tá? Então, o mais importante, gente, colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Agora, vamos para o segundo exemplo aqui, a letra B. Eu tenho 14, a gente lê 14 inteiros e 48 milésimos. Por que eu leio milésimos? Porque eu tenho 3 algarismos depois da vírgula. Então, vocês lembram de mil. O mil não tem 3 zeros? Então, 3 algarismos depois da vírgula, eu leio milésimos. Menos 1 inteiro e 3 décimos. Porque eu tenho um algarismo depois da vírgula, vem de 10, que 10 tem um zero só, né? Então, o algarismo depois da vírgula, vocês lembram do 10, que tem um zero só, então eu leio décimos. Então, vamos montar essa operação.
14 inteiros e 48 milésimos, menos, menos 1 inteiro e 3 décimos. Então, coloca vírgula, vírgula embaixo de vírgula e 3 décimos, ó, vírgula embaixo de vírgula. Então, esse número aqui, eu tenho 3 casas decimais. E esse número embaixo, eu tenho uma casa decimal só, que eu tenho um algarismo só depois da vírgula. Então, para igualar as casas, eu vou acrescentar zeros. Então, acrescento 1, 2 zeros para ficar igual, certo? Então, colocou vírgula embaixo de vírgula, igualou as casas decimais acrescentando zero. Agora, a gente subtrai normalmente, tá? Igual vocês subtraem número natural mesmo. Então, vamos subtrair 8 menos 0, 8. Começando sempre da direita para a esquerda, né? Sempre da direita para a esquerda. Então, 4 menos 0, 4. Estou alinhando aqui, porque o meu está desalinhando. De 0, eu posso tirar 3? Não, porque o 0 é menor que o 3. Então, eu vou pegar uma dezena do próximo número aqui à esquerda, que é o 4. Pego uma dezena daqui e vai para cá. Uma dezena são 10. Com mais o 0 que eu já tenho aqui, 10 mais 0, 10. Então, no caderno de vocês, vocês cortam o 0 e colocam o 10 aqui em cima para lembrar que ficou valendo 10. 10 menos 3, 7. Coloca a vírgula, vírgula embaixo de vírgula. O 4 não passou uma dezena para cá? Então, ele não vai ficar valendo 4 mais, ele vai ficar valendo 1 a menos. Então, 4 menos 1, 3. Então, vocês cortam o 4, colocam o 3 aqui em cima, mostrando que aqui ficou valendo 3. Aqui eu não consigo fazer, mas no caderno de vocês, vocês fazem, tá? 3 menos 1, 2. Opa. 3 menos 1, 2. Vírgula embaixo de vírgula. Tô alinhando aqui que tá desalinhando o meu, tá? E o 1 não tem nenhum algarismo embaixo para subtrair com ele, eu desço 1. Repete 1, tá? Ó, vírgula embaixo de vírgula, tá? Então, ficou 12 inteiros, 748 milésimos. Esse é o resultado. Agora, vamos para os probleminhas envolvendo números decimais. Em certo mês, uma cidade teve temperatura máxima de 12,5 graus Celsius. Então, vou colocar aqui, ó, temperatura máxima igual a 12,5 graus, certo? E temperatura mínima de menos, aqui é menos, tá, gente? Não tá dando pra aparecer, não. Vou colocar, deixa, menos 2,6 graus, tá? Temperatura mínima igual a menos 2,6 graus, tá? Nesse mês, qual foi a diferença entre as temperaturas máxima e mínima registradas neste mês, nessa ordem? Então, tá perdendo a diferença entre as temperaturas máxima e mínima registradas neste mês, nessa ordem. Toda vez que eu falo a diferença, gente, para achar a diferença, eu vou subtrair. Por quê? Porque a diferença é o resultado da subtração. A subtração, quando eu, em um probleminha, como que eu sei quando eu vou usar a subtração? Subtração é toda vez que eu estou comparando alguma coisa, tá? Qual a diferença entre a minha idade e a sua? Então, eu estou comparando, então eu vou subtrair, tá? Então, a diferença, toda vez que falar diferença, é subtração. Então, tá perguntando a diferença entre as temperaturas máxima e mínima nesta ordem. Então, a máxima é quanto? 12,5. Se é a diferença, eu vou subtrair, não é? E subtrair da temperatura mínima, que é menos 2,6. Então, menos 2,6 eu vou colocar entre parênteses, por quê? Porque senão esse sinal de menos aqui vai ficar perto do sinal de menos da subtração, da diferença aqui, não é?
então não pode os dois sinais ficar perto, juntos. Então, eu vou colocar um parênteses para separar os dois sinais, tá? Então, a diferença entre a temperatura máxima, que é 12,5, diferença eu vou subtrair, e a temperatura mínima é menos 2,6. Então, coloquei entre parênteses para separar os dois sinais, tá? Agora, eu vou ter que tirar do parêntese aqui. Então, eu vou repetir o 12,5. Toda vez que eu tenho um menos antes do parêntese, quando eu vou tirar do parêntese, inverte o sinal que está dentro. Lembra disso? Então, toda vez que eu tenho um menos antes do parênteses, quando eu tiro do parênteses, inverte o sinal. Então, tá um menos aqui vai passar a ser mais, porque eu vou inverter, 2,6, tá? E agora eu vou resolver, agora eu tenho uma soma, eu vou resolver essa soma. 12,5 mais 2,6. 2,6, tá? Passo o traço para somar agora. Então, vamos lá, começando sempre da direita para esquerda. Então, 5 mais 6, 11. Coloco 1, que é o algarismo da unidade, vai 1 aqui, tá? No caderno de vocês colocam 1 para somar. 1 mais 2, 3. 1 que foi, né? Mais o 2, 3. 3 mais 2, 5. Coloca a vírgula embaixo de vírgula, e agora desce 1. Opa. Tá? Então, 15,6. 15,6, 15,1. Então, leio 15 inteiros e 1 décimo, tá? Então, esse é o resultado. Então, tá perguntando qual foi a diferença entre as temperaturas máxima e mínima nessa ordem. Então, vamos, a diferença por isso que eu escrevi diferente. A diferença foi de 15,1 grau, né? Então, quando tem o sinal de menos, vocês têm que prestar muita atenção, porque eu tenho dois sinais aqui de menos. Um é da temperatura, que é negativo, e o outro, o sinal de menos, é que eu estou achando a diferença, tá? Então, tem que tirar do parênteses, invertendo o sinal que está dentro, tá? Vamos para o outro probleminha aqui, ó. João emprestou ao seu irmão R$30. Após alguns dias, ele recebeu R$22,30 de volta. Mas seu irmão precisou novamente de sua ajuda e ele lhe entregou outros R$15. Mais tarde, o irmão do João lhe devolveu R$19,50. Quanto o irmão ainda lhe deve? Então, está perguntando quanto o irmão de João deve ainda. Então, primeiro, olha, o João emprestou a seu irmão R$30. Então, ele ficou devendo para o irmão dele, para o João, R$30. Se o irmão dele ficou devendo, é menos, não é? Lembra que a gente aprendeu, quando a gente aprendeu o número negativo, que toda vez que eu tenho uma dívida, eu tenho negativo, né? Que eu estou devendo. Então, menos 30. Após alguns dias, ele recebeu R$22,30 de volta. O João recebeu do irmão dele. Então, o irmão dele pagou para ele R$22,30. Então, se ele pagou, é mais, né? Mais R$22,30, não é? Então, ele tinha o irmão de João tinha uma dívida de R$30 com ele, mas ele pagou R$22,30, mas ele pagou a dívida toda? Não, ele não pagou a dívida toda, né? Então, ele ainda vai ficar devendo, né? Então, se ele vai ficar devendo, vai ser menos. Quanto que ele vai ficar devendo? Para eu saber quanto que ele vai ficar devendo, eu vou ter que subtrair R$30, 30 menos 22,30, né? Menos 22,30. Por quê? Porque ele não pagou a dívida toda, mas vai diminuir a dívida dele, não vai? Então, eu vou tirar o que ele já pagou. Então, aqui, vou começar a subtrair, colocar vírgula embaixo de vírgula,
Começar da direita para a esquerda. 0 menos 0, 0. De 0 eu posso tirar 3? De 0 eu posso tirar 3? Não. Então eu pego uma dezena do próximo número aqui à esquerda, que é o 0. Só que o 0 também não tem nada, né? Vai passar uma dezena para cá. Então ele vai ter que pegar do 3 aqui, que é o próximo número à esquerda do 0. Então o 3 vai passar uma dezena para cá. Aqui vai ficar valendo, uma dezena são 10, mais o 0 que eu já tenho aqui vai ficar valendo 10. Só que ele vai passar uma dezena para cá, para esse também. Então, aqui vai ficar valendo 10, porque uma dezena são 10, mais o 0 que eu já tenho, 10 mais 0, 10. Então, 10 menos 3, 7. No caderno de vocês cortam aqui e colocam que ficou valendo 10, certo? Aqui era 10, não era? Só que passou uma dezena para cá, então ele vai ficar valendo 1 a menos. Então, 10 menos 1, 9. Então, corta aqui e coloca que ficou valendo 9. 9 menos 2, 7. Coloca vírgula embaixo de vírgula, a vírgula alinhada. Aqui, olha, o 3 não passou uma dezena para cá, então ele vai ficar valendo 1 a menos também. Então, ele vai ficar valendo 2. Então, corto o 3, coloco o 2 aqui, que ele ficou valendo 2. 2 menos 2, 0. Vamos alinhar direitinho, vírgula embaixo de vírgula, ó. Então, ficou R$ 7,70. Então, ele ficou devendo para o João R$ 7,70, não é? Então, ele devia 30, ele pagou R$ 22,30 para o João, mas ainda ficou devendo R$ 7,70. Mas seu irmão precisou novamente de sua ajuda e ele lhe entregou outros R$ 15. Então, o irmão dele emprestou mais R$ 15 para ele. O João emprestou mais R$ 15 para o irmão dele, né? Então, quer dizer, ele estava devendo, ó, R$ 7,70 e o irmão dele ainda prestou mais 15. Então, menos R$ 15. Por quê? Porque ele vai continuar devendo, não vai? Porque ele ficou devendo mais 15. Então, olha, lembra que a gente, ó, eu tenho uma dívida de R$ 7,70. O irmão dele tinha uma dívida de R$ 7,70 com ele. Mas o irmão dele, o João emprestou mais R$ 15 para ele. Entregou mais R$ 15 para ele. Então, ele ficou tendo mais uma dívida de R$ 15. A dívida dele vai aumentar ou diminuir? Aumentar, não vai? Então, se vai aumentar, eu vou somar. Se ele vai continuar devendo, vai ficar negativo, né? Porque ele tinha uma dívida de R$ 7,70, depois pegou em mais R$ 15 emprestado, então a dívida dele vai aumentar. E ele vai continuar devendo, vai ficar negativo, né? Então, vamos ver, 7,70 mais 15. Vamos lá, 7,70 mais 15. Vírgula embaixo de vírgula. Eu tô tentando alinhar aqui, viu, gente? É melhor colocar o 7. Ó, mais 15. Vírgula embaixo de vírgula. Tá? Passar o traço aqui que eu vou somar. Por que que eu vou somar? Lembra que a gente aprendeu que toda vez que eu estou somando números com sinais iguais, a gente soma? Porque a dívida dele vai aumentar. Ó, tinha uma dívida de R$ 7,70, depois pegou mais emprestado R$ 15, então a dívida dele vai aumentar, não vai? Não vai diminuir, porque ele não pagou a dívida dele, ele não pagou nada da dívida, ele, pelo contrário, ele ainda pegou mais emprestado para o irmão dele, certo? Então a dívida dele vai aumentar, então eu vou somar. E vai continuar negativo porque ele vai ficar devendo. Então, agora vamos lá, ó. Começando da direita para a esquerda. 0 mais 0, 0. Vou tirar esse traço aqui. 7 mais 0, 7. Vírgula embaixo de vírgula, ó. Tá? Vírgula embaixo de vírgula. 7 mais 5, 12, coloco o 2, que é o algarismo da unidade, e vai 1. 1 mais 1, 2. Então, R$ 22,70 vai ser a dívida dele.
R$ 22,70. Mais tarde, o irmão de João lhe devolveu R$ 19,50. Então, ele tinha uma dívida de 22, agora ele estava com uma dívida de R$ 22,70, então menos R$ 22,70, mas ele devolveu para o João R$ 19,50, quer dizer, ele pagou R$ 19,50, então mais R$ 19,50, que é o que ele pagou, não é? A dívida dele, a dívida dele vai acabar? Não. Por quê? Porque ele devia R$ 22,70 e ele pagou menos, ele pagou R$19,50. Então, ele vai continuar devendo, não vai? Se ele vai continuar devendo, vai ficar negativo. Por que ele vai continuar devendo? Porque ele deve mais do que ele pagou. R$ 22,70 é maior do que R$19,50, não é? Então, ele deve mais do que ele pagou, então vai continuar negativo. Só que a dívida dele vai aumentar ou diminuir? Vai diminuir, por quê? Porque ele pagou um pouco da dívida, ele pagou R$19,50. Então, se vai diminuir, eu vou subtrair, R$ 22,70 menos R$19,50. R$22,70 menos R$19,50 para ver quanto que vai cair para a dívida dele. Passo o traço que eu vou subtrair agora. Sempre começando da direita para a esquerda. 0 menos 0, 0. 7 menos... Vou colocar aqui que eu vou subtrair. Sinal de menos. 7 menos 5, 2. Né? 7 eu tiro 5, sobram 2. Opa. Tô querendo alinhar aqui. Vírgula embaixo de vírgula, o mais importante, tá, gente? Colocar vírgula embaixo de vírgula. De 2 eu posso tirar 9? Não. Então, eu vou pegar uma dezena do próximo algarismo aqui à esquerda, do 2. Passo uma dezena para cá, uma dezena são 10. Mais o 2 que eu já tenho aqui, 10 mais 2, 12. Então, vocês cortam aqui, colocam o que ficou valendo 12. 12 menos 9, 3. E agora, o 2, ele não passou uma dezena para cá? Então, ele vai ficar valendo 1 a menos. 2 menos 2, 1. Então, corto o 2 e coloco 1 aqui, que ficou valendo 1. 1 menos 1, 0. Vírgula embaixo de vírgula. Então, ficou 3,20. Então, ele ficou devendo agora R$ 3,20. Quanto o irmão ainda lhe deve? R$20. R$20. R$ 3,20. Então, a resposta. O irmão de João ainda lhe deve. Na resposta, com dinheiro, vocês colocam R cifrão, tá? R$ 3,20. Certo? Agora vamos para o último probleminha aqui, ó. Pela manhã, quando o banco abriu, a conta de Amanda apresentava um saldo em reais de menos R$ 495,30. Então, o saldo dela estava negativo. O que quer dizer o saldo negativo? Quer dizer que ela estava devendo para o banco, né? À tarde, ela movimentou a conta e o saldo passou a ser menos R$ 84,30. Então, ela estava devendo R$ 495,30 de manhã. À tarde, ela movimentou a conta e o saldo passou a ser menos R$ 84,30. A dívida dela aumentou ou diminuiu? Diminuiu, não é? Ó, de manhã ela estava devendo R$ 495,30. Por que ela estava devendo? Porque o saldo dela estava negativo. À tarde, ela movimentou a conta e o saldo passou a ser R$ 84,30 negativo. Então, a dívida dela diminuiu de 495,30 foi para 84,30. Se a dívida dela diminuiu, Amanda fez uma retirada ou um depósito? Ela fez um
Depósito. Por que que ela depositou, que eu sei que ela depositou? Porque a dívida dela diminuiu de manhã para tarde, não é? Se ela tivesse feito uma retirada, a dívida dela ia aumentar, porque se ela tivesse retirado, ela já estava devendo para o banco. Se ela tivesse retirado mais dinheiro, ela ia dever mais, não é? A dívida dela ia aumentar. Só que a dívida dela diminuiu. Então, Amanda fez uma retirada ou um depósito? Ela fez um depósito. Depósito. Porque, vou até colocar o porquê aqui, ó. Porque a dívida dela diminuiu, não é? De 495,30 foi para 84,30. De quanto? Como que eu sei de quanto que ela fez o depósito? Para eu saber de quanto que ela fez o depósito, eu vou ver quanto que estava no final e vou subtrair de quanto que estava no início, do final menos o início, tá? Por exemplo, olha, eu vou colocar aqui que eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, é mais fácil aqui, porque que a gente diminui. Por exemplo, se eu tenho R$300 lá no banco de manhã, certo? No final da tarde, a minha conta vai estar 450, certo? Então, quer dizer, eu tinha 350, não, eu tinha R$300 positivo. No final da tarde, ela vai estar 450 positivo também. Então, a minha conta aumentou ou diminuiu? Aumentou, não é? Se aumentou, de 300 foi para 450, quer dizer, se minha conta aumentou, foi porque eu depositei, não retirei, não é? Para saber de quanto foi o meu depósito, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, desses 4, ó, eu sei que eu depositei, porque minha conta aumentou. No final da tarde, já estava 450. Então, para saber, eu pego que ela estava no final da tarde, que é 450, menos os 300 que ela estava de manhã. Aí, eu sei quanto que foi meu depósito. 450 menos 300 vai ser 150. Quer dizer que eu depositei R$150. Certo? Então, isso aqui eu estou fazendo só para explicar melhor para vocês. Então, a mesma coisa vai ser aqui. Para eu saber quanto que ela depositou, eu vou pegar o que estava à tarde e vou subtrair do que estava de manhã, tá? Então, quanto que ela tinha à tarde? Menos R$84,30, certo? Menos o que tinha de manhã, menos, vou colocar entre parênteses para os dois sinais não ficarem juntos, 495,30, tá? Agora, ó, por que eu coloquei entre parênteses? Para esses dois sinais não ficar juntos. Então, para eu saber quanto foi o depósito, eu pego quanto que estava à tarde, subtraio de quanto que estava de manhã. De manhã estava menos 495. Então, eu coloquei entre parênteses para esses dois sinais de menos não ficarem perto. Agora, eu vou repetir o menos 84,30 e vou tirar do parênteses aqui, ó. Toda vez que eu tenho um menos antes do parênteses, o que acontece com o sinal que está dentro? Inverte. Então, tá menos, ele vai ficar mais R$495,30, certo? Agora, olha, um é mais e outro é menos. Sinais diferentes, a gente soma ou subtrai? Subtrai, lembra da regrinha? Dos sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Olha, estava devendo R$84,30. Pagou R$495,30, né? Ela vai ficar devendo ainda? Não. A saldo vai ficar positivo ou negativo? Positivo, porque o positivo é maior, não é? Vai ficar positivo. E vamos subtrair agora. Vou fazer aqui, ó. Vamos fazer um rascunho aqui essa conta. Então, vocês vão lembrar da regrinha do sinal, ó. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior.
né? Por quê? Porque ela pagou 495,30, estava devendo 84,30. Então, ela pagou mais do que estava devendo, então vai ficar positivo, certo? Então, vamos subtrair 495,30 menos 84,30. 84,30. Passo o traço aqui para subtrair. Começando da direita para a esquerda. 0 menos 0, 0. Opa. 3 menos 3, 0. Tô alinhando aqui. Vírgula embaixo de vírgula, tá? Tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, não esquece disso. 5 menos 4, 1. 9 menos 8, 1. E desce o 4. Opa, R$411, tá? Tem que colocar vírgula embaixo, meu não ficou muito não, vou alinhar, vírgula embaixo de vírgula, ó. R$411 positivo. Então, esse foi o valor que ela depositou, R$411 positivo. Então, vocês viram que ela estava devendo 495,30 e depois, no final da tarde, ela ficou devendo 84,30. A dívida dela diminuiu. Se a dívida dela diminuiu, é porque ela fez um depósito, né? Só que ela depositou toda a dívida dela? Não, ela continuou devendo, porque ela depositou menos que ela devia. Ela depositou 411 e ela devia 495,30, mas diminuiu a dívida dela, né? Então, de quanto foi o depósito? R$411. Então, resposta: o depósito foi de... Na resposta, vocês colocam o R cifrão, tá? Porque é dinheiro. R$411, certo? Então, toda vez, olha, ela estava devendo, ela pagou 495,30. Então, se ela pagou, fica positivo, aqui tá mais, né? Vai ficar positivo, né? Porque ela pagou mais do que ela devia aqui, 411, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido. A gente volta na próxima aula com mais probleminhas com números decimais. Até mais!